gostaria então de falar com os irmãos. Nós estamos no ano da expansão e gostaria de ministrar com os irmãos um tema que o Senhor colocou e gostaria de trabalhar nessa noite: uma atitude para a expansão. E o tema que nós temos como o texto é 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Talvez você já conheça esse texto, talvez já ouviu falar desse texto. É a história muito curta de Jabez ou Jabes. Eu vou aqui acabar pronunciando Jabez, que eu estou mais acostumado, mas alguns também pronunciam Jabes. Mas enfim, olha o que diz 1 Crônica, capítulo 4, versículos do 9 a 10. Jabez foi um homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com muitas dores eu dei à luz. Versículo 10, Jabez orou a Deus, ao Deus de Israel: ah, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Que versículo poderoso, um versículo tão curto, mas retrata a história de Jabez e com algumas riquezas e algumas particularidades bem profundas. E uma delas é que Deus ouviu a oração de Jabez. E eu acredito que muitos aqui nessa noite gostariam disso, que o Senhor ouviu a sua oração, que o Senhor ouviu a oração do Marcos, que o Senhor ouviu a oração do João, que o Senhor ouviu a oração do Caio, da Paula, da Maria. Como é bom poder, e quantos aqui estão buscando isso? Senhor, escuta a nossa oração. Senhor, escuta o meu clamor, a minha oração. E de fato é uma boa palavra. O Senhor atendeu o seu pedido. Jabez é um homem de uma curta citação na Bíblia, está lá relacionado a uma cronologia, lá em Crônicas, mas de uma história poderosa. E o texto mostra que ele fez uma oração, e o Senhor atendeu o seu pedido. E nessa noite nós queremos trabalhar um pouco sobre esse texto. É bem verdade que muitos usam esse texto de uma maneira querendo trazer aí uns ensinos sobre a teologia da prosperidade. E essas pessoas usam esse texto falando: ora ao Senhor, reclame ao Senhor, peça ao Senhor e Ele fará, e Ele atenderá o seu pedido. E de fato nós precisamos tomar muito cuidado com essas vertentes, com essas teologias, porque você vai ver durante aquilo que nós vamos abordar que o texto é muito mais profundo do que talvez muitos tenham se apegado no cotidiano aí, de forma geral. Nós precisamos entender o contexto dessa história e também entender que as bênçãos do Senhor têm um propósito e têm um objetivo. Não é uma oração modelo como muitos adotam para ficar ali meditando todos os dias, porque tem pessoas que fazem desse versículo uma oração diária, como uma reza, como uma meditação, como um mantra até mesmo. Senhor, abençoa, estenda minhas terras, expanda minhas terras, que a tua mão seja comigo. E nós temos que tomar cuidado, porque o texto, como eu disse, ele tem muito mais profundidade do que isso. O texto carrega algumas coisas muito sérias e que nós precisamos aqui ver. Como eu falei, nós estamos no ano da expansão. É uma palavra profética que o nosso pastor lançou desde o começo deste ano, dizendo que o ano de 2025 é o ano da expansão. E essa oração é uma oração de expansão. Inclusive, a princípio seria este o tema: uma oração para a expansão. No entanto, a oração foi apenas uma consequência. Não que ela não tenha sido importante, claro que ela foi importante, mas muito mais do que a oração em si, o que marca aqui foi a atitude de Jabez. Por isso que o tema é uma atitude para a expansão. E muitos já estão testemunhando das expansões que o Senhor está fazendo. Nós já ouvimos aqui vários testemunhos de pessoas avançando, pessoas realmente sendo abençoadas em várias áreas da sua vida. O Senhor está realmente fazendo uma grande obra de expansão. Mas nós vamos ver na história de Jabez que essa bênção que ele recebeu teve um motivo. E eu quero dizer, meu querido, eu não sei se você vai receber as mesmas bênçãos que Jabez recebeu. Eu espero que sim, que você possa receber essas bênçãos. Mas muito mais do que isso, que você possa
porque essa é a certeza que eu tenho, que você vai conseguir viver uma virada, como Jabez pôde experimentar. Por isso, prepare-se para viver a expansão das suas terras. Prepare-se para viver a mão do Senhor sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida. O Senhor ouvirá a sua oração e concederá o seu pedido. E qual que é a história de Jabez então? Para nós entendermos, já que eu estou falando tanto do contexto, qual é a história de Jabez? Bem, você pegou ali os primeiros versículos e fala que Jabez, o significado do seu nome, é um significado não muito feliz. Diz o texto que a sua mãe teve muitas dores na hora do parto, que ela sofreu muito ali na hora do parto, e por conta disso, a mãe colocou o nome de Jabez. E o significado de Jabez é aquele que entristece. O nome Jabez significa aquele que causa sofrimento, aquele que causa dor. E esse era o contexto da vida de Jabez. Ele já nasceu com uma marca, ele já nasceu com uma sentença sobre o nome dele, ele já nasceu com uma identidade negativa sobre ele. Foi colocado ali que ele causava dor, que ele causava sofrimento. E nós vamos ver algumas coisas do decorrer dessa história que eu gostaria de conversar com os irmãos. E a primeira coisa que eu gostaria de conversar aqui é com você, papai e mamãe aqui presente. Pais aqui presentes, porque uma das primeiras coisas que nós precisamos nos atentar é a importância dos pais darem a identidade e propósito aos seus filhos, para que os seus filhos não sejam lá no futuro pessoas que venham causar tristeza e dor. Jabez nasceu com essa sentença: aquele que me causou dor, aquele que me causou sofrimento, aquele que me causou ali um entristecimento. E você vai ver ao longo da história o nome sendo muito intencional. As pessoas, ao darem o nome para os seus filhos, tinham um significado, tinham um porquê, tinha algo intencional. Você vê isso praticamente em vários nomes da Bíblia. Moisés tinha um significado, Jacó tinha um significado, e muitas vezes o significado acompanhava e perseguia a pessoa, perseguia a história da pessoa. E assim foi como Jabez recebeu esse nome. Jesus tem um significado também, o seu nome tem um significado. O seu nome, eu não sei se você sabe qual é o significado do teu nome, mas muitas vezes o nosso nome, ele carrega a nossa identidade, carrega o nosso propósito. Mas nesse primeiro ponto que eu queria falar com você, pai, mãe, nós precisamos saber a importância e a responsabilidade que eu e você temos em relação aos nossos filhos, de lhes dar um nome que vai trazer propósito, identidade, uma missão para os nossos filhos. E a verdade é que eu acredito que todos aqui, ainda que a gente vê alguns nomes absurdos aí, né? Hoje não mais, mas antigamente a gente via uns nomes, 1, 2, 3, de Oliveira 4, nada contra o Oliveira. O Oliveira é o que salvou, viu? E aí vai alguns nomes, né, absurdos, mas nenhum pai, nenhuma mãe escolhe um nome para causar dor, para causar sofrimento para os seus filhos. É verdade, e eu acredito nisso. Não tem nenhum pai que vai falar assim: eu vou colocar um nome aqui nessa criança para ela ser infeliz na vida. Não. Mas é bem verdade, meu querido, que ainda que a gente escolha nomes bons para os nossos filhos, e até mesmo nomes proféticos, muitos pais estão errando na caminhada, e estão amaldiçoando seus filhos, e estão gerando nos seus filhos uma identidade negativa. E esses filhos estão hoje causando dor, causando tristeza, ferindo pessoas, porque um dia os seus pais não apresentaram sabedoria, não deram uma identidade e um propósito para os seus filhos. E isso é muito sério, porque a gente lida muito com essas situações. Jovens travados em suas vidas porque o pai amaldiçoou o filho. Palavras tão negativas dizendo: você vai me causar só dor, você é um infeliz, você só nasceu para trazer desgraça para a minha vida, você só trouxe situações difíceis. Essas palavras podem ser um espanto para você, mas eu quero dizer que são muito comuns, infelizmente, em muitos lares. A pessoa, o filho, pode ter um nome mais lindo, pode ter um nome mais maravilhoso, pode ter sido um nome até intencional, profético, porém,
Os pais, durante o dia, durante a vida, durante a educação, a criança, a primeira infância, a juventude, a adolescência, esses pais estão amaldiçoando os seus filhos. E por isso, pai e mãe aqui presente, eu quero fazer esse alerta, para que você possa mudar. Porque amanhã talvez o seu filho vai causar uma dor, uma tristeza em algumas pessoas, justamente por aquilo que você colocou neles, justamente por aquilo que você apresentou para eles. Uma caminhada, palavras amaldiçoadas. E ainda que você não tenha filhos, que você possa ter sabedoria, que você possa ter esse entendimento. Porque muitos filhos hoje estão crescendo debaixo dessas maldições, de palavras que geram dor. E essas palavras estão criando raízes. E essas crianças estão crescendo e hoje estão causando dor na sociedade, estão causando dor em muitos lugares. E eu vou dizer algo muito sério, porque talvez você fale, não, eu nunca falei isso para o meu filho, eu nunca amaldiçoei meu filho, mas a omissão pode ser tão grave como a ação. Talvez você nunca amaldiçoou o seu filho, mas também você nunca disse o quanto ele é especial para você. Talvez você nunca amaldiçoou o teu filho, mas você nunca disse, filho, eu tenho orgulho de você, eu te amo, eu tenho plena alegria e satisfação por você, pelo seu nascimento, pela sua história. Porque talvez você nunca amaldiçoou, já que é tão forte isso. Eu nunca falei, nunca xinguei meu filho de burro, nunca chamei meu filho de nada. Mas talvez você está se omitindo em dizer o quanto você ama o seu filho, o quanto você tem um carinho por ele, o quanto você valida o seu filho, o quanto ele é especial para você. Como eu disse, a omissão muitas vezes é tão séria como a ação. Talvez você não está falando nada, não está agindo negativamente do seu filho, mas está se omitindo, e isso é tão sério quanto. Nós precisamos aprender a criar os nossos filhos para o amanhã. A oração de Jabez fala sobre expandir o seu território, e eu tenho plena convicção que a expansão dos nossos territórios será através das nossas famílias. Será através dos nossos filhos. Eu tenho plena convicção que eu não vou viver algumas coisas, mas eu estou construindo algo que os meus filhos viverão. É a expansão do meu território, é a expansão da minha vida. Eu daqui a algum tempo, de algumas décadas, eu já vou partir para a eternidade, mas os meus filhos continuarão expandindo um território que começou por mim, mas eu só estou dando continuidade à expansão do território dos meus pais, e assim vai sucessivamente. Os filhos dos meus filhos vão continuar progredindo, vão continuar avançando. Por isso é muito importante você saber qual é o teu território e o que você quer que os seus filhos vão expandir. Porque se você está fazendo um território seu de dor, tristezas, palavras amaldiçoadas, de uma omissão, é isso que vai ser dado prosseguimento, é isso que vai ser expandido. É isso que as terras vão ser expandidas, de dor e tristeza. Mas se você estiver dentro da sua casa hoje, declarando o reino de Deus, então os seus filhos vão crescer debaixo desse entendimento, e a expansão dos seus territórios será do reino de Deus. Isso é muito sério, isso é muito profundo. Por isso nós não estamos criando os filhos para o hoje apenas, mas para o hoje e para o amanhã. Nós estamos criando os nossos filhos não para que eles tenham ou carregam dores, ou venham causar dores ou tristeza em alguém. Não, os nossos filhos vão ser bênção, vão trazer bênção para todos que estiverem ao seu redor. Os nossos filhos serão abençoados. E se você quer receber essa palavra, que você possa se manifestar de alguma forma, porque os nossos filhos serão bênção para o amanhã, vão trazer alegria e não tristeza. Os nossos filhos viverão a expansão, a começar de mim, a começar de você. Por isso nós precisamos aprender a educar os nossos filhos. Nós precisamos criar os nossos filhos. E a palavra do Senhor é o norte. A palavra do Senhor é o guia para que nós possamos criar os nossos filhos. Expansão também diz respeito à disciplina, meus queridos. Criação de filhos. Poderia aqui hoje só pregar sobre isso, mas eu só quero fazer mais uma ponta aqui para você, pai e mãe, em relação à disciplina. Porque hoje nós estamos vivendo um conceito muito errado, equivocado do que é disciplinar os nossos filhos. Muitos pais estão com medo de disciplinar os seus filhos, por conta das agendas progressistas desse mundo,
Por conta das políticas e das leis que estão sendo impostas nesse mundo, muitos estão com medo de disciplinar os seus filhos. Há filhos com nomes lindos e bem intencionados, há filhos com nomes proféticos, mas há filhos que mesmo com tudo isso, com nomes lindos, o seu filho não chama Jabez, o seu filho não é aquele causador, mas há muitos filhos que não estão sendo disciplinados com sabedoria e vão causar dor no futuro, porque não foram disciplinados hoje. E nós como pais precisamos aprender a disciplina do Senhor. Porque está se levantando uma geração de pais com medo de educar os seus filhos, com medo de impor limites, impor regras, porque tem medo de traumatizar o filho, tem medo de estressar o filho, tem medo de causar ali um trauma no filho. Só eu não sei qual que é a disciplina que você vai aplicar também. Porque dependendo da aplicação da sua disciplina, talvez você vai machucar muito o seu filho. E isso é uma disciplina equivocada. Aliás, isso não é nem disciplina, isso é violência. Eu estou falando de disciplina debaixo da palavra do Senhor. Porque se nós não aprendermos a disciplinar os nossos filhos vão causar dor no dia de amanhã. E nós não podemos ter medo de aplicar a disciplina aos nossos filhos. Aí você pode, tem muitos aí falando, mas a palavra de Deus diz para nós não irritarmos os nossos filhos. De fato, meus queridos, lá em Efésios 6,4 fala, pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Lá em Colossenses 3,21 também fala, pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. De fato a palavra fala isso, mas o que seria irritar os filhos? E eu já te adianto, disciplinar não é irritar os seus filhos. Aliás, seus filhos pedem para ser disciplinados. Irritar os seus filhos talvez é você aplicar uma régua muito alta, ser muito rígido com ele, ser muito grosseiro com ele. Isso é irritar os seus filhos. Mas existe algo muito mais sério que eu penso, que é quando nós irritamos nossos filhos. E sabe quando nós irritamos nossos filhos, pai e mãe aqui? Quando nós não vivemos o que falamos. Quando nós não somos coerentes com as nossas palavras. Se existe algo que irrita os nossos filhos, é a hipocrisia que muitas vezes a gente vive. Isso sim acaba irritando os nossos filhos. Porque nós falamos, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Quantas vezes eu falei para a Manu e para o Dani, não mintam, não falem mentira. E um dia uma pessoa me ligou, esses atendentes de telemarketing, e eu falei, estou no trânsito. Não estava no trânsito, estava com o carro parado. E aí veio a vozinha da Manu, acho que era da Manu, do Dani, não lembro, que estava atrás. Papai, mas você está parado. Incoerente a minha fala, né? Ensinando não mentir, mas mentindo. Aí eu falei, verdade, filho. E eu precisei pedir perdão, porque a mulher ligou de novo, eu precisei pedir perdão para ela. Porque o meu filho estava lá vendo minha atitude. Então o que de fato fere e irrita as crianças às vezes é a nossa falta de coerência. Porque nós precisamos viver em coerência para que nós possamos educar e criar os nossos filhos, para que eles não venham causar dor e tristeza no futuro, mas que eles sejam uma referência de bênção para as outras pessoas. Sim, é verdade, nós não sabemos criar os nossos filhos e estamos aprendendo dia após dia. Hoje é o último dia aqui da Rainha Grávida, amanhã vem o João Vicente, né? Vai chegar. Mas o Caio e a Rainha não tem toda já, vai fazer um download, pronto, aí agora você educar criança, você educar filhos. Não funciona assim. Para criar filhos a gente vai aprendendo diariamente. Você sabe, você é pai e mãe, você não recebeu um download, uma atualização, agora eu sou o melhor pai, a melhor mãe. Não. A gente tem que aprender, a gente tem que correr atrás. E todas as vezes que você se dispõe a correr atrás para aprender, então você está querendo expandir os seus territórios. Mas não querer aprender, aí é mais sério. Sabe, eu li uma frase num livro, e é uma frase que vale a pena replicar aqui, do Papa João Paulo II. E ele fala assim, o futuro da humanidade passa pela família. E é uma frase verdadeira, porque, de fato, o futuro da humanidade depende da tua família, depende da forma que você está criando. E se você está criando seus filhos de uma forma incoerente, isso vai ter um preço muito alto lá no futuro. Essa semana nós fomos surpreendidos por uma frase do ministro do Supremo Tribunal, Dr. Luiz Fux, que falou: pior do que um juiz que não sabe o direito é o juiz incoerente.
E o ministro estava se referindo a um julgamento em pauta dessa semana. Mas eu contextualizo essa frase para a família e falo: pior do que pais que não sabem criar os seus filhos, são os pais incoerentes. Pois a incoerência gera filhos incoerentes. Um juiz incoerente talvez vai colocar um culpado em liberdade e vai colocar um inocente na cadeia. Mas um pai e uma mãe incoerente vai criar um filho incoerente, que amanhã talvez seja um juiz. E eu não estou falando sobre política, pode ter certeza disso. Eu estou falando de uma educação que vai impactar o futuro. Nós não queremos que os nossos filhos firam ninguém e machuquem ninguém lá no futuro. Estou lendo um livro por conta da série da dopamina, da psiquiatra doutora Anna Lembeck. E em seu livro Nação Dopamina, ela fala ao seguinte pensamento aqui em relação à criação dos filhos: ao proteger nossas crianças da adversidade, será que fizemos com que morressem de medo dela? Falando sobre essa superproteção. Ao reforçar a autoestima das nossas crianças com elogios falsos, sem ensinar as consequências do mundo real, será que não as tornamos menos tolerantes, mais cheias de direitos e ignorantes dos próprios defeitos de caráter? Isso é muito sério. Ao ceder a cada desejo delas, será que não estamos incentivando uma nova era do hedonismo? Como você está criando seus filhos? É seus filhos que ditam as regras da televisão na tua casa? É teus filhos que ditam quando e como vai usar o celular? Meu querido, se for assim, sinto dizer, mas você está criando seus filhos de uma maneira equivocada. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 até o 5 diz isso: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Que o teu filho não tenha essa condenação, meus queridos, mas que os teus filhos venham trazer alegria. Porque muitos filhos de pais que não estão criando seus filhos de uma maneira segundo a palavra do Senhor, infelizmente vão se encaixar nessa descrição. Mas que não seja assim com os teus filhos. Por isso que você está aqui nessa noite, para que você possa ter um entendimento. Pais e futuros pais, não criem filhos que vão causar tristeza e dor no mundo, mas criem filhos para serem bênçãos ao Senhor. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade está sobre nós. E a doutora desse livro termina com um depoimento de um dos seus pacientes, que foi criado dessa forma, totalmente livre, totalmente do jeito que queria. E esse paciente, falando para a doutora, ela falou assim: olha, eu faço o que eu quero, quando eu quero. Se eu quero ficar na cama, eu fico na cama. Se eu quero jogar videogame, eu jogo videogame. Se eu quero cheirar uma carreira de cocaína, mando uma mensagem para o meu fornecedor e ele me entrega. E cheira uma carreira de cocaína. Se quero fazer sexo, entro online, descubro alguém, encontro a pessoa e faço sexo. Deus não te deu os filhos para que eles causem tristeza e dor, mas para que eles sejam bênçãos e expanda o seu território. Agora deixa eu falar algo: disciplina não é gritar, não é espancar, não é não conversar. Disciplina é corrigir a rota, é trazer novamente para o caminho, é fazer voltar para a estrada. É poder falar: filho, você está indo errado, vem para cá. Isso é disciplina. Deixa eu falar para você aqui rapidamente. Em casa nós temos algumas formas ali. A primeira forma que nós temos, nós pelo menos seguimos 3 instruções ali com os nossos filhos. A primeira forma é a instrução mesmo verbal, é um ensino, como diz a palavra, Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 e 7.
Diz assim a palavra do Senhor, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E não é que eu e aquela é perfeito não, que vocês sabem. Vai lá comer 1 quilo de sal em casa, vocês vão ver que nós não somos perfeitos. Mas nós procuramos fazer isso. Vai para Bauru, vai pegar a estrada, vai conversar, senta para tomar café. O tempo todo nós estamos procurando instruir, nós estamos procurando ensinar, nós estamos procurando falar da palavra de Deus. O tempo todo corrigindo o coração, corrigindo ali a rota, disciplinando os nossos filhos. Provérbios 22:6 diz: instrui o menino, instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando ela envelhecer, não se desviará deles. Você sabe esse texto, não é ensine o caminho, é ensine no caminho, é durante toda a trajetória, é durante toda a jornada, e é isso que nós procuramos fazer. Mas no segundo momento, quando alguma coisa começa a sair fora do controle ali, quando alguma coisa começa a fugir muito, como uma birra começa a gritar muito alto, a gente procura dar o tapa do alerta. É um tapinha de leve, não é espancar não. É um tapinha, é um, acorda. E é no bumbum, que é o lugar macio que Deus fez, né? É um tapinha de leve. O que está acontecendo? Aí volta, né? Daí o Dani volta ao normal. Olha, pai, vai. E às vezes é necessário, mas é com sabedoria, é com domínio próprio. E um terceiro caso, que é uma terceira situação, ainda mais quando a situação requer, eu dou uma varada no meu filhinho e na minha filhinha. Dói mais em mim, mas às vezes é preciso. E eu vou falar para você, porque talvez você ache assim: nossa, o Dani e a Manu devem ser espancados o dia inteiro naquela casa, né? Vou falar já adiantar para você, porque até para eu não ser preso, né? Porque hoje com as leis que tem aí, que é uma vergonha. Em toda a trajetória deles, Manuela tem 13 anos. Eu acredito que a gente precisou usar a vara 3 ou 4 vezes. Daniel tem 8 para 9 anos. Se a gente precisou usar também 4 vezes, é menino, né? Perdoa. Mas também se a gente precisou usar 4 ou 5 vezes, foi muito. E vocês pensam que eu peguei a vara e dei para ficar... Não, sabe como que é? Esses tempos atrás, não sei se eu já falei isso, eu acredito que já, mas vale a pena repetir. Mas um dia ele fez algo muito sério, que ele, brincando de lutinha com a irmã, machucou a irmã. E a gente já tinha instruído ele, já tinha dado a instrução: não pode, aqui nessa casa nós não aceitamos que nenhum homem encoste a mão numa mulher. Não pode bater numa mulher nem por brincadeira, Daniel. Não faça isso. Não, mas já está brincando de lutinha. Não é para bater na sua irmã, não se encosta, não pode. Você entendeu? Sim, papai. Beleza. O que aconteceu? Brincando, bateu na irmã. Aí eu fui e falei com ele: Daniel, o pai vai ter que te disciplinar, o pai vai ter que corrigir. E ele já entendeu. Chorou? Chorou. Mas o que eu fiz? E o que é o que a gente faz? Vai lá fora pegar a varinha, porque a varinha não fica exposta na parede para causar medo na criança. Se você tem uma varinha exposta lá na sua... Está errado. Claro que eu sou privilegiado, que lá em casa tem abundância de vara, né? Eu posso escolher a melhor vara lá, até dou uns testes na perna. Essa aqui não vai causar dor, deixa eu ver outra que dá mais uma firmadinha. Talvez você não tenha essa variedade, então deixe escondida a vara pelo menos, porque não é para causar medo. Ficar falando: ó, a varinha lá, hein? Não, não funciona assim. E por que a vara fica lá fora? Para dar tempo até de eu esfriar a cabeça. Não posso ser agressivo, não posso ser bravo, tem que ser coerente. Eu vou, pego a varinha, volto. Dani, vamos lá para o quarto. Não, papai, papai, não. Dani, não tem, você sabe, filho. Com calma, é assim, gente. E aí ele abaixa a calça dele, fala: Dani, abaixa. Não, pai, de cueca então. Não, filho, vai ser sem cueca, filho. Vai ser na pele. Não, pai, vai. Ele até dá aquela travadinha, coitadinho, no bombonzinho dele. Aí eu dou a varada. Mas sabe o que ele faz? Ele não sai chorando, gritando: seu violento, seu abusador, seu pai iracundo. Você sabe o que ele faz? Ele vira e levanta os braços chorando para eu pegar no colo. Por quê? Porque ele entendeu, ele sabe o porquê ele está sendo disciplinado. E isso, meus queridos, volto a dizer, aconteceu 4 ou 5 vezes, não mais que isso. Eu já aumentei uma, né? Tinha falado 3 ou 4, 5. Até o final da noite talvez chegou nos 10, mas estou brincando. Nós precisamos, porque eu estou criando a Manuela e o Daniel, eles têm nomes poderosos, nós escolhemos o nome deles. Mas se nós não
disciplinarmos eles e não criarmos eles debaixo da palavra do Senhor, eles podem causar dor e tristeza no mundo. Olha o que diz Provérbios 22:15: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará dela. Você quer livrar seus filhos da insensatez? Vai ser preciso. Provérbios 23:13: não evite disciplinar a criança, se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Não tenha medo, meus queridos, seu filho não vai morrer não. Provérbios 29:15: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. É muito sério esses textos, e parece que a gente não enxerga eles no dia a dia. Provérbios 13:24: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Agora eu preciso fechar uma ponta aqui, porque senão todo mundo vai sair daqui, amanhã as crianças vão estar... Gente, não é, se você não tem um domínio próprio, se você não tem a sabedoria para dar uma varada no seu filho, então você não está nem preparado para ser pai e mãe. Um dia no conselho tutelar, chegou uma mãe lá com o filho, uma denúncia, o filho estava roxo, de tanto que ele apanhou do pai e da mãe. Por quê? Porque ele tinha fumado maconha. E a mãe falou, eu não aceito isso. Está certo em não aceitar, é isso mesmo. Mas espancar o filho não adianta. Porque talvez quer ganhar no grito, batendo, espancando, mas se não teve a instrução antes, de nada adianta. Você pode arrebentar o filho que não vai mudar se você não colocou no coração a instrução. Porque a vara da disciplina só vai ser... Por que o Daniel entende quando eu dei a varada nele? Porque havia uma instrução primeiro. E ele sabe que ele pulou aquela linha. Ele sabe que ele falhou naquilo. Então, meu querido, eu preciso fechar essa ponta para você não sair machucando o seu filho. Porque senão você vai se tornar um machucador, o que vai causar tristeza no seu filho. Não é esse o objetivo. Então, peça ajuda. Há cursos aqui que a igreja oferece de criação de filhos. Há pastores aqui competentes. Há o pastor Mário e a irmã Maria aqui para ajudar a gente. Há o pastor Marinho, a Nilva, a Kelly, eu e tantos outros, pastor André, tantas outras pessoas que você pode pedir ajuda. Para que você tenha sabedoria na educação dos seus filhos. Porque todo exagero deve ser punido sim. Todo ato de violência deve ser punido sim. E a gente tem que ter sabedoria na educação dos nossos filhos. Porque um extremo é você machucar o seu filho de uma maneira errada, violenta. Isso não pode. Mas um outro extremo é você sequer chamar a atenção do seu filho e discipliná-lo. Os dois extremos são perigosos. Por isso procure a sabedoria no Senhor. Nós não estamos criando filhos para gerar tristeza. Nós estamos criando filhos para serem abençoados. E eu quero aqui falar 3 coisas que você precisa para os seus filhos. Primeiro, seus filhos precisam saber naquilo que eles acreditam. Eles precisam ter convicção. Por isso, pai e mãe, não hesite em trazer seus filhos para a igreja. Eu sei que às vezes o pai e a mãe falam, nossa, toda hora tem programação nessa igreja, toda hora tem que levar meu filho, toda hora eu sei que tem pais que reclamam. Agora não sai da igreja, agora tudo é igreja. Meu querido, é melhor o seu filho aqui na igreja, envolvido em todos os trabalhos da igreja, porque o mundo é muito atrativo. E se seu filho for para o mundo, ele vai ficar ocupado lá no mundão. É melhor ele estar ocupado aqui na igreja, fazendo a obra do Senhor, evangelizando, participando de vigília, participando de tantas coisas que a igreja tem oferecido, do que ir lá no mundão. Porque aqui na igreja é que eles vão ter convicção daquilo que eles creem. O Daniel, a Manuela já é questionada por alguns professores da fé dela. A Manuela já é questionada, e alguns professores progressistas com pensamentos completamente fora da palavra de Deus já questionou ela a existência de Deus. Então os nossos filhos precisam ter convicção daquilo que eles creem. Por isso que é ensinando no caminho, é o tempo todo falando da palavra do Senhor, para que eles possam ter respostas para dar, para ensinar. E eu sei que é um desafio muito grande, mas os seus filhos precisam disso, eles precisam de convicção daquilo que eles acreditam. Os seus filhos têm convicção daquilo que eles acreditam? Uma segunda coisa que os seus filhos precisam saber, eles precisam saber que eles não estão sozinhos. O maior presente que você, pai e mãe, podem dar aos seus filhos é um ambiente de segurança, de pais fortes e que se amam. Quando os filhos não veem isso no relacionamento, eles vão se tornar inseguros. Então os seus filhos precisam ter a convicção, mas os seus filhos também precisam ter a segurança de que estão num lar abençoado, um lar poderoso, um lar que os pais se amam. Agora é uma realidade, e é verdade. Hoje o divórcio, há muitos casamentos sendo quebrados, há muitas famílias sendo destruídas, e é verdade. Mas se por acaso você já está em outro casamento,
esse novo casamento precisa ser seguro. Porque imagina a criança que já viu os pais sendo divorciados, já teve uma dor, já teve uma marca. E aí então esse pai vai assumir outro relacionamento, e assume outro casamento, e aí a criança vai ficar uns dias com o pai, e a mesma briga, as mesmas confusões, as mesmas incertezas, as mesmas inseguranças. Como essa criança vai se desenvolver? Então as crianças precisam de um ambiente seguro, de mostrar que os pais delas se amam, se respeitam e estão bem. E por último, dentro desse ponto, os seus filhos precisam viver um avivamento pessoal e serem cheios do Espírito Santo, para eles serem imparáveis. Então, faça isso, faça os seus filhos serem cheios do Espírito Santo, faça os seus filhos viverem grandes coisas na presença do Senhor. Amém? Mas eu quero abordar aqui uma segunda questão também, e agora com você, filho, aqui presente. Até agora foi para os pais. Porque talvez há muitos filhos aqui presentes que aceitaram essa identidade negativa dos seus pais e estão vivendo um ciclo de dores e tristeza. Talvez você não recebeu, filho, o nome de Jabez, mas talvez os seus pais faltaram com você e disseram tantas coisas, palavras malignas, palavras amaldiçoadas contra você, e você está vivendo um ciclo de dor, um ciclo de tristeza, amargurado, entristecido. Talvez você, filho, aqui presente, aceitou essa identidade, aceitou os rótulos que falaram, que seu pai lançou contra você, e você está aqui chateado, magoado, entristecido, ferido, e vivendo nesse ciclo, não consegue se desenvolver. E talvez você nem esteja causando dores para outras pessoas, mas você mesmo está vivendo um ciclo de dores que não consegue se desenvolver, não consegue ir para frente, nada dá certo. Por quê? Porque você está preso às palavras dos pais, está preso àquelas sentenças amaldiçoadas contra você, de maldição contra você. E aqui há filhos talvez que infelizmente aceitaram essa palavra contrária, e se isolou, e se fechou, está com medo de viver, está escondido, fechado. E a chave para se libertar disso, para que você possa expandir suas terras, para que você possa avançar novamente, é o perdão. Não tem como você viver sem poder perdoar. Agora eu sei, não é fácil, meus queridos. Não é fácil, às vezes, ter que liberar perdão para o pai, para a mãe, que é aqueles que deveriam nos amar e nos amaldiçoaram, trouxe uma palavra negativa para nós. Eu sei que deve ser difícil, mas muitas vezes nós queremos usar a oração de Jabez como modelo. Nós queremos usar a oração de Jabez como referência, e não queremos usar a oração do Pai Nosso como referência. E a oração do Pai Nosso é: perdoa-me como eu também perdoo aqueles que me ofenderam. Então, querido filho que está aqui, talvez amarrado por algumas palavras dos seus pais, perdoe. É necessário liberar perdão para que você possa viver uma expansão em sua vida, para que você possa viver as coisas grandiosas. E mais um ponto que eu quero destacar aqui agora para todos nós, e é muito sério isso, que talvez eu e você sejamos esse homem ou mulher que está causando dores em outras pessoas. Jabez carregou esse nome, e o parto ali foi de muitas dores, por isso que a sua mãe colocou esse nome, Jabez, aquele que causa dor, aquele que causa tristeza. E talvez você, talvez eu, sejamos esse homem, talvez sejamos essa mulher que está causando dores em outras pessoas. E nós precisamos nos analisar, nós precisamos ver. Você é um deixe, você é alguém que está entristecendo os seus familiares. Há muitas esposas chorando aos pés da cruz, esperando que seus maridos tenham uma nova posição, mudem, porque os seus maridos estão causando dores na família. E você, homem, está na hora de enxergar isso. Mas há também aqui muitos homens entristecidos por causa de suas mulheres, porque as suas mulheres estão sempre irritadas, rancorosas, ciumentas ao extremo, controladoras. E isso também tem gerado dor e lamento nos lares. Há muitos pais aqui causando dor contra os seus filhos, na rigidez da educação, numa régua tão alta que muitos pais colocam que ninguém consegue alcançar. Pais narcisistas, está ferindo os seus filhos. Mas também há muitos filhos aqui que estão causando dor aos seus pais, com seus vícios, com suas rebeldias, com seus egoísmos, com a sua raiva, e causando dor para os seus pais.
Eu não sei qual é a história sua, eu não sei onde você talvez se encontre, mas eu sei que talvez todos nós estamos enquadrados em algum momento causando dor para outra pessoa. Às vezes com as nossas palavras duras, às vezes com o nosso jeito de ser, às vezes com os nossos vícios, às vezes com o nosso próprio egoísmo, e nós vamos causando dor, ferindo as pessoas, vamos machucando as pessoas, e nós precisamos fazer essa análise, nós precisamos encarar isso e saber se nós estamos sendo alguém que está ferindo outras pessoas. Em casa nós temos um costume, pelo menos uma ou cada 2 meses a gente faz isso. Nós estamos lá na mesa e nós temos a oportunidade de dar uma palavra de bênção um para o outro, e vai cruzado, eu falo para a Kelly fala para a Manu fala para o Dani, depois o Dani fala para mim, vai, todo mundo fala para todo mundo. Mas logo depois a gente fala, agora cada um vai falar algo que está machucando, algo que o papai possa estar ferindo vocês, ou a mamãe, ou o Dani, e aí a gente fala, Dani, você está causando isso na gente, Manu, você está fazendo isso, Kelly, está sendo assim, Lucas, está sendo assado. E não é fácil ouvir, e porque talvez muitos querem ouvir e já se defender. Não, nesse momento não tem defesa, não é um momento para se defender, é um momento de a gente colocar na mesa aquilo que está causando tristeza e dor um contra o outro, para a gente ser curado e sarado. Porque nós talvez estejamos sendo essas pessoas de causar dor. Você, marido, consegue ter uma conversa com a tua esposa e apresentar algumas coisas para ela? Você, esposa, consegue ouvir, mas também apresentar umas coisas sem gerar briga, sem gerar uma discussão? Ah, mas eu faço isso porque você faz aquilo. Se já partir para isso, não serve. É para ajustar, é para consertar o que está quebrado, o que está ferindo, o que está machucado, porque talvez eu e você somos as pessoas que estão machucando. Meus queridos, ao olhar esse texto de Jabez, muitos podem achar que esse texto está se falando de bens materiais, muitos podem achar que está falando de bênçãos físicas. Ah, Senhor, expanda as minhas terras, seja comigo a tua mão. Mas eu quero dizer para você que esse texto vai muito além de riquezas materiais, terras, fazendas, posses. Esse texto está falando de algo muito profundo, que uma pessoa que tem um histórico de alguém que causou dor, tristeza, essa pessoa pode ser transformada pelo poder de Deus. Não há sentença contra a tua vida que não possa ser revertida pelo poder de Deus. Essa história não está falando de uma história de virada de riquezas, mas está falando de uma história que até então era de dor e lamento, e se transformou numa vida abundante, uma vida de alegria. Essa é a história de Jabez, porque senão nós adotaríamos essa frase como um mantra e repetiríamos todos os dias, e Deus ia fazer isso conosco, mas não. Deus quer, através da vida de Jabez, quer mostrar para mim e para você, que não importa aquilo que aconteceu com você até hoje, você pode viver algo novo, algo extraordinário, uma nova história. Assim como a vida de Jabez teve uma atitude, e a vida dele foi transformada, essa noite você pode ter uma atitude para a sua vida ser transformada, para que então as suas terras se expandam. E não falo de terras materiais, físicas, mas da sua terra, da sua vida, do seu legado familiar, da sua história. Deixa eu falar algo, a tua história, por mais difícil que tenha sido, ela é necessária no reino de Deus, porque a tua história precisa ser testemunhada para abençoar outras pessoas, para ensinar outras pessoas. É um legado a tua história. Lucas, na minha vida só deu errado. Ainda assim Deus quer mostrar o que Ele pode fazer de uma história de destruição, de dor e lamento, como Ele pegou Jabez e mostrou para todos que a vida dele foi transformada. Eu não sei se você está lembrando do primeiro versículo, mas o primeiro versículo fala que Jabez foi o homem mais respeitado entre os seus irmãos, entre a sua família. O Jabez foi um homem mais respeitado entre os seus. Aquele que causava dor, aquele que causava tristeza, aquele que feriu nossa mãe, aquele que era a vergonha da família, aquele que carregava todo aquele histórico, agora é o mais respeitado de todos. Eu não sei qual que é a tua história, ainda que tenha sido difícil, mas você pode se tornar uma pessoa respeitada, honrada, o Senhor te abençoar em tantas coisas. Mas para isso é preciso ter uma atitude, meus queridos.
Eu não estou falando aqui de mágicas e ilusões, tudo tem o seu preço, tudo tem aí aquilo que custa caro, mas você precisa tomar essa atitude. Talvez seja por isso que você está aqui nessa noite, para saber que a tua história, aquilo que talvez pareça impossível para você, Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida. A Bíblia diz que Jabez teve uma atitude, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, ele buscou o Senhor. Não, Jabez não foi querer fazer a coisa por justiça própria. Jabez não foi nas redes sociais chorar a sua dor. Ai, eu sou o que causa dor. Ai, ninguém me entende. Ai, não, Jabez não foi isso. Jabez, ele teve uma atitude: vou buscar ao Senhor, vou orar ao Senhor, vou buscar ao Senhor. E ele buscou ao Senhor e a sua vida foi transformada. O problema é que muitas vezes nós não queremos buscar ao Senhor. Nós queremos fazer tudo na nossa própria mão. Nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Nós queremos fazer tudo da nossa forma. E aí nós não conseguimos. Mas se você quer uma grande virada, tenha a atitude de Jabez. Busque ao Senhor. Busque a presença do Senhor. Nós ainda seremos muito cobrados, porque nós não oramos ao Senhor como nós deveríamos. Nós ainda seremos cobrados de situações. É capaz de você chegar no céu e falar: Senhor, por que eu passei por isso? Por que eu sofri isso? É capaz de você ouvir uma resposta simples: porque você não me buscou. Simplesmente assim. Senhor, mas eu sofri tudo isso. Porque você não me buscou. Nós precisamos buscar ao Senhor. E como eu falei, meus queridos, a partir do momento, e eu quero que você entenda isso, que o Senhor vai te abençoar, vai abençoar suas terras, vai expandir a tua família, o teu legado familiar. Mas eu quero dizer para você, haverá gigantes. Porque uma outra frase que eu li e achei muito fantástica, que diz assim: é justo que muito custe o que muito vale. E aquilo que vale muito vai custar muito. Então, para você conquistar território, para você expandir, vai custar. E talvez vai ter gigantes que você tem que matar, que enfrentar nessa conquista, nessa expansão. Gigantes que vão se levantar tentando impedir você de expandir, de crescer, de avançar. Mas sabe o que eu tenho aprendido, meus queridos? Que muitas vezes nós estamos preparados para matar os gigantes. Nós estamos preparados para matar os gigantes. Nós recebemos armas para isso. Mas olha só o que diz esse texto, Cânticos 2,15. Cânticos 2,15, olha o que diz esse texto. Apanhe para nós as raposas. Há uma tradução que fala as raposinhas. Porque essas pequenas raposas que estragam as vinhas, nossas vinhas em flor. As raposinhas, elas entravam sorrateiramente na plantação, e quando ali a vinha dava a flor, ela vinha e destruía a flor, e sem a flor não vinha um fruto. Deus quer expandir os teus territórios. O que eu quero dizer com isso? Deus quer expandir os teus territórios. Isso vai custar alto, isso vai custar caro, isso vai fazer de você ter uma atitude junto aos seus filhos, junto à sua esposa, junto ao seu marido. Haverá gigantes, e talvez você esteja preparado para matar gigantes. O problema é que nós somos às vezes como Davi. Davi matou um gigante, mas não se atentou às raposinhas que entraram sorrateiramente e enganou ele. Por isso que Davi caiu no adultério. Então, não é só se preparar para matar o gigante. Você também tem que estar preparado para pegar essas raposinhas e não deixar elas entrarem sorrateiramente na sua vida, no seu casamento, no teu território, e destruir tudo aquilo que Deus quer te dar. Porque tem muitas pessoas perdendo a bênção do Senhor. Conseguem matar um gigante, mas não matam as raposinhas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que tem muitos homens que não dormiriam com Betseba, mas estão perdidos nas raposinhas da pornografia. Tem muitas mulheres que não trairiam seus maridos, mas estão com conversinhas no WhatsApp. Tem muitos pais que amam seus filhos, mas não têm ensinado a palavra do Senhor. Tudo isso são raposinhas que vão entrando, vão querendo destruir, vão querendo invadir. Destrua os gigantes, mas destrua também as raposinhas. Fique atento, porque o território que o Senhor quer te dar é um território de expansão, de avanço, mas isso tem um preço, tem um valor. Jabez foi o mais respeitado da sua família, e você também. Para terminar, pode vir até o instrumental do louvor, por favor. Pode subir, o vocal espera um minutinho ainda. Mas ao ler aqui a história de Jabez, nós podemos ver 4 pilares da bênção.
A própria bênção, a expansão das fronteiras, a proteção de Deus e o livramento de males e dores. Se você ler o versículo lá, diz: Ah, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras. A bênção do Senhor, expansão das terras. Que a tua mão esteja comigo, guarda-me de males e me livra de dores. Os 4 pilares da oração de Jabez, mas eu resumo esses 4 pilares em um só, que é ter a presença de Deus. Se você quer receber a expansão de suas terras, se você quer ser transformado a tua história, ainda que você tenha recebido até hoje uma sentença, seja por causa do teu nome, ou seja por causa do julgamento das pessoas contra você, ou talvez até mesmo por causa das suas próprias atitudes, para mudar tudo isso, você precisa da presença do Senhor. O versículo, a oração de Jabez fala que a tua mão esteja comigo. Se a mão do Senhor estiver com você, meu querido, você vai ser vitorioso. Jabez foi considerado o homem mais respeitado dentre todos ali. E eu não consigo pensar numa ideia aqui, sabendo aqui de outros versículos, que Jabez então, eu tenho a minha convicção, o texto não diz isso, mas eu tenho a convicção de que Jabez tinha ao lado dele uma esposa virtuosa. Porque se você pegar lá Provérbios 31, capítulo 31, versículo, a partir do 22, salvo engano, fala, Provérbios 31, versículo 23, fala da mulher virtuosa. A partir do versículo 10 vai falar da mulher virtuosa. Mas esse versículo 23, olha o que fala: o seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. A outra tradução que fala: o seu marido é estimado por todos. Então eu imagino que Jabez, se lá no versículo lá de Crônicas que nós lemos no começo, fala que Jabez foi o mais respeitado de todos da sua família, eu acredito que ele tinha ao lado uma esposa virtuosa, uma esposa que amava. Mas se Jabez tinha uma esposa virtuosa, uma esposa que amava, isso quer dizer que Jabez também amava a sua esposa, Jabez também cuidava da sua família. Às vezes eu escuto a Kelly falando de mim, eu fico até parado lá querendo ouvir mais, porque eu falei: nossa, quem que é esse cara, meu? Porque ela exagera pra caramba, mas eu vejo nela, ela me honrando, me respeitando. Eu falo: nossa, eu preciso agora ser essa pessoa que ela está desenhando, porque o que ela está falando aqui, o pessoal, eu não sou nada disso, eu preciso melhorar. Mulheres, elogiem seus maridos. O Senhor está te dando um território e quer expandir esse território. Mas se você não cuidar do seu território, virão gigantes, virão raposinhas e vão destruir o teu território. Não é apenas uma bênção material que o Senhor quer te dar, o Senhor quer te dar um legado para as outras gerações. E isso custa muito alto. Por isso que o diabo tem ido contra os nossos filhos, nossa família, está destruindo a nossa casa. Porque ele sabe o poder de uma família, ele sabe o poder da expansão de uma família. A humanidade, o futuro da humanidade passa pela família. E se você deixar gigantes invadir o teu território, se você deixar raposinhas entrar no teu território, se você não cuidar daquilo que o Senhor está te entregando, infelizmente, isso vai causar dores em outras pessoas, porque não depende só de você, não é só sobre você. Mas o Senhor te colocou por conta de tudo. Nós estamos aqui por conta de um do outro. Eu estou aqui não é por causa de mim sozinho, mas houve várias pessoas abençoadas, com famílias estruturadas, que fizeram e forjaram o meu caráter para eu estar aqui hoje. Não foi só os meus pais que me cuidaram de mim, cuidaram muito bem, me ensinaram muito bem e deixaram um legado, mas foram outras famílias, outros lares, outros territórios que me ajudaram a forjar, porque nós não vivemos no individualismo, não é só minha casa lá, eu fechado, vem cá Kelly, vem cá Manu, vem cá Dani, vamos nos fechar aqui. Não funciona assim, é uma comunidade, é uma família, é uma expansão do território, é eu, sou eu, é você, somos juntos, uma igreja crescendo, para abençoar e invadir essa cidade com o poder de Deus.
Ah, Senhor, que o Senhor expanda os meus territórios, que a tua mão seja comigo. Isso fala sobre a presença do Senhor te perseguindo, te acompanhando em toda a tua vida e toda a tua história. E hoje a presença do Senhor quer te acompanhar. Eu falei sobre significados de nomes aqui, e falei que até mesmo o nome de Jesus tem um significado. E eu não sei se você sabe qual é o significado do nome de Jesus, mas eu te falo agora. O significado do nome de Jesus é: Deus salva. E Deus quer salvar a tua casa, o teu lar. Lucas, mas eu estou destruído, a minha história, a minha vida, o meu passado, tudo que eu já vivi, as minhas atitudes não condiz com isso. Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar. Mudou a história de Jabez e pode transformar a tua história. Para terminar, eu quero contar uma história para vocês que eu ouvi de um pastor americano e achei que alguém precisava ouvir essa história nessa noite. Por favor, coloque uma imagem aqui. Eu não sei se você conhece essa imagem, se puder apagar as luzes. Essa imagem, esse desenho, essa arte, ela tem um tema. E o tema dessa arte, dessa pintura, é checkmate. E foi produzida por um artista, um pintor alemão. Não vou me arriscar a dizer o nome dele, porque o meu alemão não está muito bem hoje. Mas existe uma lenda, ou talvez até um fato, atrás dessa história, dessa pintura, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque talvez alguém precise ouvir essa história. Mas diz que esse quadro, essa pintura, pode deixar daquele jeito que estava dando para ver bem. Diz que esse quadro, essa pintura, estava lá no Museu do Louvre, lá na França, Paris, salvo engano. E havia ali uma comitiva, pessoas passando em cada quadro, e vendo cada arte exposta naquele museu. E então chegou aquele grupo que estava fazendo um tour pelo museu, e chegaram até esse quadro. E o guia ali falou assim: olha, aqui está esse quadro do famoso pintor Frederick não sei o que. E esse quadro retrata aqui o checkmate. Retrata o checkmate que o diabo está dando no homem. Então você vê aqui o diabo sorrindo. Você vê aqui esse de capa vermelha representado aqui, representando o diabo. Ele sorrindo ali e fazendo checkmate no homem desesperado. Num homem que está aqui perdendo toda a sua vida ali nesse jogo. Porque foi então dado um checkmate, e a obra chama checkmate. E nós estamos falando de nomes aqui nessa noite. Então, o guia fala, e aqui está então o checkmate. O diabo venceu o homem e derrotou o homem. E aqui está o homem desesperado, com a sua mão na mente, na cabeça, vendo que perdeu o jogo. Então o guia fala: vamos turma, vamos para o próximo quadro. E eles vão para o outro quadro. Mas alguém fica ali observando aquele quadro, olhando para aquele quadro. E a pessoa fica ali olhando para aquele quadro, analisando de uma forma bem fixa, olhando para aquele quadro, olhando para cada detalhe dessa pintura. E o guia então nota que aquela pessoa ficou ali parada, e o guia volta e fala: meu querido, vamos acompanhar, o tour está continuando, a gente precisa ver outras obras. Vamos ali ver os demais quadros que tem. E a pessoa fala: guia, eu não sei se você sabe, mas eu sou um campeão mundial de xadrez. E o guia falou assim: sim, eu sei, a gente sabia que você estaria aqui. Ele falou: pois é, eu sou volto a dizer, eu quero te dizer de novo, eu sou um campeão mundial de xadrez. E eu estou observando esse quadro seriamente. E eu estou analisando esse quadro. E eu preciso dizer algo sobre esse quadro. E o guia falou: por favor, fale o que está acontecendo. Pode acender as luzes, por favor, um pouquinho daquela. E então o grande campeão de xadrez mundial fala: eu sei que esse quadro, durante séculos, anos, tem carregado o nome checkmate. Mas ou vocês precisam mudar o nome desse quadro,
ou vocês precisam pintar ele de novo. E o guia falou: por quê? Porque eu sou um campeão mundial de xadrez, e o que eu tenho para dizer é que ainda o rei tem mais um movimento. A história não acabou, o jogo não acabou, ainda é possível mais um movimento. Não é checkmate, o diabo não ganhou contra esse homem, o rei ainda tem um movimento, o jogo está acontecendo. Ou muda o nome de checkmate, ou faça outra pintura, mas a história não acabou, ainda é possível, porque o rei tem mais um movimento. E talvez você está aqui nessa noite, e eu preciso dizer, eu espero que você receba disso de alguma forma se expressando, mas o que eu quero dizer para você, meu querido, é que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que salva, tem mais um movimento para fazer na tua vida, tem algo para fazer na tua história, tem algo para fazer na sua vida. Não é checkmate, ainda é um jogo, ainda é um tempo para que você expanda suas terras. Não há checkmate contra a tua família, não há checkmate contra os seus filhos, não há checkmate contra o seu casamento, mas você precisa tomar uma atitude de declarar a presença do Senhor na tua casa, de declarar a presença do Senhor na tua família. Que a tua mão seja comigo, Senhor, que a tua presença seja comigo. O nome de Jesus tem um significado: Deus salva. Aprenda a pronunciar esse nome sobre a tua casa, aprenda a pronunciar esse nome sobre a tua família, aprenda a clamar o nome de Jesus. Você pode se colocar de pé?